Paz do Senhor, bem-vindo aqui à nossa terceira aula de revisão do hebraico grego, tá? Eu sou o pastor Gilmar, estou gravando essa videoaula porque nós tivemos essa revisão ao vivo. Você que está aqui nesse curso, que está acompanhando e estudando as nossas aulas, saiba que você está fazendo a alfabetização do hebraico. Serão 3 meses de alfabetização do hebraico e 3 meses de alfabetização do grego, para que você aprenda e saiba fazer a exegese, ler, transliterar, né? Você vai aprender a transliterar, enfim. Então nós estamos ensinando aqui a alfabetização, não é um curso de linguística do hebraico, grego, que você vai falar fluentemente, não é a nossa intenção que você fale fluente, a nossa intenção é que você seja alfabetizado. O que é ser alfabetizado? É você saber ler, transliterar, entender, pesquisar a palavra, usar o dicionário Strong de uma maneira correta, conhecer algumas formações. Agora, se você quiser fazer o mais avançado, aí nós vamos ter mais para frente, aí vamos ter o hebraico instrumental e o grego instrumental, tá? Aí é mais avançado. Então, esse aqui é só para você ter aí uma alfabetização e poder, porque não dá em 6 meses fazermos mais do que somente uma alfabetização. Então vamos lá. Estou gravando essa aula porque nessa quarta-feira passada nós tivemos a aula da terceira revisão e foi tão impactante, foi tão impactante porque o que eu quero te dizer? A aula ao vivo, ela equivale, tá? Vamos fazer assim, equivale a uma aula presencial. Por quê? Porque nessa aula que nós gravamos, essa revisão semanal, você tem a oportunidade de falar comigo, tirar dúvidas. Então ela é diferenciada de uma aula gravada, né? A aula gravada você assiste, vai depender do seu empenho. Você não vai conseguir fazer perguntas, por mais que nós tenhamos aí grupo de alunos, talvez às vezes a demora da resposta, de interação, acaba dificultando no desenvolvimento. Porém, quando você consegue participar ao vivo, e as aulas de revisão não é para você aprender nelas, não. Você vai estudar as aulas no conforto da tua casa, na hora que você tiver um tempo. A aula de revisão já fala revisão. Então nós vamos apenas fazer uma revisão do que foi aprendido nas aulas assistidas. Então, nesta revisão, nós revemos algumas questões. Então, por exemplo, essa terceira aula de revisão, que eu não gravei ao vivo devido ao esquecimento mesmo, e foi tão boa essa aula, né? Essa aula foi tão boa, os alunos que participaram, os alunos que participaram ao vivo, eles viram e eu esqueci de gravar. Foi muito boa. E eu sei que eu não vou conseguir repetir da mesma forma, da mesma maneira. Mas nessa aula gravada, eu vou tentar aqui passar o básico para você. Então, você que chegou até aqui, primeiro, parabéns por você estar nesse curso, por você ter insistido e estar fazendo conosco, tá? Para mim é muito gratificante tê-lo como aluno. E o que acontece? Então, nós vamos rever as letras sofite, porque se você chegou até aqui, você viu que eu já falei sobre as letras sofite. Então nós vamos rever. Então, caderno na mão, caneta para anotar, tá? Você tem que ter aí o seu caderno, a sua caneta, e nós vamos então fazer esta revisão. Então, para esta revisão, eu vou passar aqui, ó, pronto, vou abrir a minha lousa virtual e nós vamos fazer esta revisão aqui, tá? Então vamos lá, fazendo a nossa revisão, o que foi que você já viu até aqui? O que foi que você já assistiu até aqui? Bom, você já viu todo o Aleph Beit, né? O que é Aleph Beit? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico. Em português nós chamamos alfabeto. Alfabeto. Então, ser alfabetizado no alfabeto, então já vê que a própria palavra diz, ó, alfa e beto,
né? No grego são as duas primeiras letras do alfabeto grego, que é o alfa e o beta. E do hebraico é o Aleph Bet. Então, quando eu falo Aleph Bet, eu estou me referindo a alfabeto. Eu estou falando alfabeto traduzido para o português. Correto? Então, Aleph Bet. O que nós já vimos aqui no Aleph Bet? Justamente isso. Então, vamos pôr aqui, ó. Aleph. Você já viu, ó. Isso aqui é o Bet, né? O Bet, ele tem duas formas. Ele tem o Bet e tem o Veit, tá? Então, aqui é uma letra muda, ó. Muda, tá? Ela vai sempre receber o Nekudot que vai conduzi-la aqui, mas é uma letra muda, Aleph. Ela não tem vocalização, tá? E lembrando que o hebraico não existe vogais, são todas consoantes. Então temos aqui o Aleph, que ele parece uma vogal A, porém não é vogal, ele é uma consoante muda. Então ela recebe a vocalização. Temos aqui o Beit, que ela é vocalizado como o B, né, a letra B do nosso alfabeto em português, com essa pontuação aqui, ó, esse daguestezinho aqui no meio. Então, quando tem essa pontuação é Beit. Quando não possui nada aqui, ó, quando não possui nada, né, quando tá em branco é Veit. Aí você lê como V de viola, né? V de viola, vet, então bet, vet, tá? Ele aparece assim. Depois nós temos aqui o Gimel, ó, o Gimel que parece uma pessoa caminhando, tá? O Gimel, ele representa essa consoante, a letra G, olha aí, né? Que nós conhecemos como G, por exemplo, meu nome é Gilmar, né? Mas quando essa letra aparece no hebraico, nós não lemos como G, tá? Essa letra Gimel, você pronuncia ela do jeito que você lê o Gimel. Então é a letra G, mas você lê como o G do gato, né? O G do gostoso. Então é G. Então, G, grave isso. Gimel. Ela aponta para a letra G, porém se lê Gimel. Gimel, você já fez essa letra. Aleph, Bet, Gimel. Aleph, Bet, Gimel. Aí temos aqui o Dalet. Deixa eu fazer aqui o Dalet, ó. O Dalet. Ok? Dalet, que é vocalizado. É vocalizado aqui para nossa letra D de dado, tá? Ó. D de dado, então temos o Dalet. Dalet, ficou desproporcional aqui. Isso é aula de revisão, eu estou fazendo uma aula de revisão, ó. Dalet. Mas é que aqui no computador é difícil fazer, tá? Então vamos fazer assim. Pronto. Dalet, letra D do dado. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, né? Então vamos aqui. Rei, ó. Rei, ó. É o H do português, então você já sabe. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Vav, Vav. Vav é o W, porém a vocalização, o som fonético é do mesmo V de vai, de volta, né? Vindouro, então é o mesmo V. Então nós temos aqui o Vav, você vocaliza como V, mas ele é W, tá? Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, ó, é a letra Z, Zain, Ret é o CH, e Ret, Tet, a letra T, Zain, Ret, Tet, Yud, ó, Yud, pontinho, Yud,
é o Y. Alif, Bet, Gimel, Dalit, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Yud. Kaf. Vamos rever aí. Kaf. Ó, é a letra K. E o Kaf aqui, ele tem também o outro formato dele, que é com ponto e sem o ponto, que é igual o Veit, tá? Então, temos aqui ele no formato sem o ponto, ele não tem a pontuação, e aí ele vira Raf. E aí ele funciona a mesma regra sonora que é utilizado no RET, ó, deixa eu mudar aqui, ó. A mesma regra sonora que é utilizada no RET é utilizado no RAF, tá? Qual é a regra sonora de dicção? CH você vai ler como dois R's, R, 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 tá? É aquele arrastado. E o RAF também vai seguir a mesma regra sonora, R, arrastado. Então nós temos aqui o RET, CH, não confunda, CH, e o RAF, KH, tá? KH. Depois nós temos aqui o Lamed, ó, Lamed, então Lamed, que é a letra L. Perceba que até agora é só consoantes, tá? Não existe vogais. Bom, Lamed. Ó, depois nós temos aqui o Man, né? Que é a letra M. Aí o Nun, que é a letra N de navio, tá? Letra Nun, 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 ó. Men, Mem, Mem, Num, Nun. São quase parecidos, tá? Então, Men, Num. Aí depois nós vemos aqui, ó. Continuando aqui embaixo. Summer, que é a letra S, Summer, né? Depois do Summer, vamos lá, é que como eu decorei essas letras, então eu tenho que falar rápido. Alf, Bet, Gim, Dalit, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Summer, Ain, eu acho que é Ain, né? Summer, é Ain. Eu sempre me confundo aqui, deixa eu pegar aqui a tabela, né? Deixa eu pegar aqui a tabela, para eu não confundir essas questões aqui, peraí. Então vamos lá, nós temos aqui Summer. Essa tabela está disponível, tá? Quem ainda não possui a tabela, essa tabela aqui, ela está disponível. Então, nós temos aqui o Summer, pronto. Depois do Summer, estava correto, é o Ein. Então, nós temos aqui o Ein, tá? O Ein normalmente, aí é o A, né? Mas também ela é uma letra muda, mas é o A, do Ein. Não seria bem uma vogal, mas é o A. Então temos aqui o Ein, tá? Depois do Ein vem o Pei, ó. O Pei, vamos colocar aqui o Pei, ó. Um pontinho aqui, ó. Que é a letra P, tá? P. O Pei também, ele tem o segundo formato igual à regra do Veit e do RAF. Então temos o PEI com ponto e o PEI, tá? Ó, o PEI sem o ponto, tá? Muita atenção nisso, sem o ponto. O PEI sem o ponto, você lê como FEI, que seria o PH. Antigamente, na nossa língua portuguesa, nós falávamos farmácia com PH. Escrevia PH, ok? Mas se lê farmácia. Então eu não vou pôr PH aqui que vai confundir. Então nós vamos pôr o F, FEI. Então temos aqui o PEI e temos aqui o FEI. Ó, FEI. Então, PEI, FEI. Com o ponto é P. Sem o ponto, a dicção é F, tá? F de faca, figo, né?
Fá, tá? Então, fei, ok? Depois do fei aqui, nós temos o tzadik, ó, tzadik. Então, nós temos aqui o tzadik ou tzadik. Então, ele aqui, ele é duas consoantes. Ele pode ser TS, tá? Ou TZ, tá? As duas formas aqui estão corretas, tudo bem? Tzadik, 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 tá? Então, tanto pode ser TS como TZ. Eu prefiro colocar o TS, tzadik. Eu acho mais fácil, tá? Então, temos aqui o tzadik e depois vem o kof. Kof, ó. Kof. O kof, ele é interessante porque ele é a letra Q, tá? É a letra Q. Então, quando você lê lá kipar, copar, ou que tem a letra kuf, você tem que colocar ele na transliteração, ele é a letra Q, tá? Então, temos aqui a letra Q. Depois nós temos oresh, tá? Oresh é um R, eresh, que temos lá em Ireshit, princípio, não é Bereshit. Ireshit, princípio. Bereshit, no princípio. Então, quando eu falo Bereshit, eu estou dizendo no princípio. Quando eu falo Reshit, sem o B, Reshit é princípio. Aí é princípio. Bereshit, no princípio. O Beit aí, ele representa na tradução o no, tá? Então, ó, Resh, Resh, da raiz Rosh, cabeça. Então, temos aqui o Resh, que é a letra R. Como você vai usar no português quando coloca só um R, né? Tirado, parado. Então, quando tem uma letra R, você lê como, né? Parar, ri, ri. Então, é a letra Resh. Um R, ri, ro, ru, tá? Então, Resh. Aí, depois do Resh aqui, nós temos a letra Shin, ó. A letra Shin, ok? A letra Shin, que ela é um CH. Okay? E ela tem um ponto aqui, ó. Então, ela tem um ponto aqui, CH. A letra Shin também segue a mesma regra do Beit, Veit, Kaf, Raf, Pei, Fei. Só que a letra Shin, na regra dela, não é sem o ponto. A regra dela, ela muda o ponto de lugar. Então, o ponto vem para cá, ó. E aqui ela vira assim. Vira assim, é como se ela perdesse o H e ficasse sim. Então, shin, sim, shin, sim. SH, CH. É S, né? SH e S. Não confunda com RET, que é CH. Então, CH é som de R. R. SH é de de cheio, né? De chá. Aí você lê SH é sh. Então, tenho aqui. Ok? Então, shin. E aqui com o ponto para a esquerda, sim. Ele tem o mesmo som do summer. S e S. Então temos duas letras para S. Shin. E aí a final letra aqui, que é a final, nós temos aqui a letra Tav, ó. Ela é o T. Né? Perceba que nós temos duas letras no hebraico para T, tanto Tav como o Tet. Tet. Tav. Tá? Então Tav é a letra. Então, essa é a revisão do que você estudou até essa terceira aula de revisão. Então, você estudou todas essas letras, você já viu essas aulas, você tem que treiná-las, gravá-las, né, e decorá-las aí. Sabemos que cada letra dessa tem o seu próprio significado, tá? Mas eu quero te falar nesta revisão sobre as letras sofite. Pastor, o que é sofite? Ó, então vamos falar aqui sobre letras
sofite, tá? A palavra sofite, ela significa final, traduzida para o português, final. Então são letras que elas têm a sua escrita, porém, quando elas aparecem no final da palavra, elas são diferentes. E nós temos aqui 5 letras sofite no hebraico. Então, temos aqui já essas diferenças, né, que eu já falei para você. E nós vamos agora ver as letras sofite, quais são. Ó, então vamos lá. Eu vou fazer de caneta azul aqui para ficar melhor. Primeira letra sofite, nós encontramos aqui, ó, no Kaf, né? Ó, o Kaf. Toda vez que o Kaf ele termina no final da palavra, ele vai aparecer como Raf. Ó. E ele vai aparecer com um Shevá, que é 2 pontinhos assim, ó. Toda vez que ele aparece, ó, aqui é sofite. Então ele aparece no meio da palavra, mas no final da palavra ele vira sofite, tá bom? Então, e toda vez que ele aparece no final da palavra, você vai ler ele como você lê o Raf, tá? Então aqui ele vai ter o som de KH, Raf. Então você vai ter que pronunciar esses R's aí, tá? Vou dar um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para você. Então vamos lá. Por exemplo, ó, vou colocar aqui este nome, ó. Você já sabe o que é, ó. Ó. Então temos aqui essa configuração de letra, ó. Temos essa configuração de letra. Bom, como que você translitera isso? Como que eu leio isso? Então aqui eu tenho a escrita, ok? Dá para ver aí? Então temos aqui a escrita. Deixa eu arrumar aqui para dar mais espaço, pronto. Então nós temos aqui a escrita, eu estou aqui no Raf, tá? Estou fazendo a revisão do Raf, o Raf sulfite, que é a primeira letra sulfite, é o Raf sulfite. Então, como que você lê isso aqui? Vamos transliterar? Como que se translitera? Ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então eu tenho aqui de cima, tenho aqui o Kaf, que é a letra K. Ó, eu tenho aqui a letra K, acompanhada de um nekudot, é um patar, que é o A. Então eu vou pôr aqui o A. Okay? Então eu tenho aqui um nekudot, tá? Que esses aqui são os nekudots que ficam embaixo da letra, que é a pontuação para te vocalizá-las, para você poder ler. Se eu tirar a vocalização, você não vai conseguir ler. Então os maçoretas criaram isso aqui para que os alunos possam ler. Então nós temos aqui o K. K. Ó, de cima para baixo, direita para esquerda. Então, primeira, vamos pôr aqui primeira sílaba. Vamos pôr sílaba, para você entender, tá? Primeira sílaba, K. Agora aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Agora aqui nós vamos fazer assim, ó. Pronto, ó. Sem o ponto. Então, sem o ponto, ele é o Rá, né? Então aqui é o Kaf. E aqui é o Raf. Ó, Kaf, Raf. Então aqui seria o quê? Aqui seria o K. Opa. Não mudei? Deixa eu mudar a cor aqui, que senão. Ó, é o K. H. Tudo bem? Então é o Raf. E está acompanhado do patar, que é o A. Então eu ponho o A aqui, ó. Ó. Rá. Então aqui tem o Rá. Ok? Tem tudo bem? Rá. E aqui termina então com o H. Então, qual é a transliteração aqui? Como que eu translitero? Ó, agora eu vou escrever que nem nós escrevemos no português, da esquerda para a direita, pegando aqui da direita para a esquerda. Ó. Então tem aqui, ó, K, ó, K, né? O H no final
Carrá. Carrá. Então é isso que está aqui, ó. Transliterei. Carrá. O H no final, ele, não, ele é mudo, não pronuncia. Né? Porque ele é como terminasse com H, então você não pronuncia ele. Então, na realidade, é carrá. Né? E o que é carrá? Carrá aqui, ele é um advérbio, tá? E ele significa assim. Assim, tá bom? Ele é um advérbio, significa assim. Agora, deixa eu te dar um exemplo. Vamos por um exemplo aqui com o RAF sufito. Então, nós já vimos o CAF, já vimos o RAF, e agora vamos ver o RAF sofite. Então, eu vou escrever agora o RAF sofite diferenciado. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. O man, o lamed, e aqui, ó, o RAF sufite. Ok? Então, eu tenho aqui, ó. Ó. O que eu tenho aqui? Posso pôr aqui também 3 pontinhos. É. Então, vamos analisar o que nós temos aqui. Vamos, ó, aula de revisão. Você já viu isso aqui, tá certo? Ó. Então, vamos lá. De cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, temos aqui o man, acompanhado de um tserê, né? Nós aprendemos lá nos nekudotes. Tem o tserê para a letra E e também temos o segol para a letra E. O tserê é o E fechado e o segol é o E aberto, tá? Me é o E aberto. Então eu tenho aqui um E fechado, ó. Para mim saber que ele é fechado, eu vou pôr um chapéuzinho aqui para você ler me, tá? Se eu coloco aqui, aí nós vamos ler me, né? Me, ok? Só para você saber aqui essa dinâmica. Então vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, pronto. Então tem aqui o E. O E é para ler a L, é para ler me, tá? E aí temos aqui a letra L, ó, de cima para baixo, letra L. E temos aqui o E de novo, mas é um segol, é o E aberto, Lé. E aí nós terminamos aqui com o RAF sufite, ele caiu no final, então ele vira sofite, mas é o RAF. Então o RAF ele é o quê? É o KH, ó, KH, que você vai ler ele como R, né? Então o que eu tenho aqui transliterado, olha. Então transliterado aqui eu tenho Meler. Ó. Meler. Arrastado. É isso mesmo. Meler. Tem algumas pessoas que falam Melek, mas e termina com K só, mas o correto não é K, tá? Aí vai depender da dicção, mas o correto, ele é um Raf sufite, e Raf sufite, R, é arrastado. Então, o correto é Meler. Agora, tem uns que colocam o tserê, fica Meler. Alguns lê Meler. Tá? Então, assim, a dicção não é o nosso alvo. Nosso alvo é alfabetização. Depois nós podemos entrar no profundo mais para frente. Não, Meler, tá vendo? Então aqui é quando cai o CAF. O CAF sufite sempre vai ser RAF no final. Quando eu falo RAF, eu já estou falando que é o R arrastado. Tá? Então, sempre, regra, toda vez que o CAF cair no sufite, é R. Meler. Tá? Então, o que é Meler? Meler, rei. Tá? Meler é rei. Tudo bem até aí? Estou indo devagar para você acompanhar. Por isso que minhas aulas ficam grandes. Então vamos lá. Já vimos aqui já vimos o CAF sufite. Então vamos ver aqui para que você possa ver a próxima, né? E a próxima aqui é o man. Ó, man.
O man, temos aqui man, né? Man. A dicção não é tão importante, é para você gravar. Eu estou falando para você gravar. Então, man. O man, quando ele é sofit, é fácil de ver ele, porque ele vira assim, ó. Ele vira quase que uma caixinha de texto, né? Lembra aqueles quadrados de pergunta que você faz um risquinho? Ele vira uma caixinha de texto, né? Ele continua sendo a letra M, mas ele está no final, ele vira men sufit, tá? Men sufit. Vou dar um exemplo aqui das duas letras, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui assim. Ok? E aí eu vou fazer assim, ó. Olha aí, vamos transliterar essa palavra? Como é que é a transliteração? Cima para baixo, direita para a esquerda. Eu tenho aqui na transliteração, tem aqui a letra M e tem o patar. Patar é a letra A. Ma. Aí eu tenho aqui o I, ó. Eu tenho aqui o Y e tenho aqui o I. Ok? Eu tenho tanto o Yud, que é Y, e tenho aqui o Irik. Tenho aqui o Irik. Ok? O Irik. E o Irik, ele tem o som de I. Tá? Então o Irik tem o som de I. E aqui eu tenho o mesmo men, só que ele está no final. E toda vez que a letra M, o men, cai no final, ele vira sofit. Terminou a palavra. Se ele cair no meio, ele vai continuar sendo man. Então, essas palavras sofit só vira sofit quando cai no final da palavra. Certo? Então, temos aqui o mine. Mine. Então, vamos transliterar mine. Ó. Mine. Por que aparece essa ponto, esse patar íric, que é o I? É simplesmente para você prolongar um pouco o I. Em vez de se falar mine, dando frisar no A, né? Mine. É só para frisar mais o I, ok? Então é mine. O que é maim? Maim é águas. Ó. Águas. Então nós temos aqui águas. Se eu colocar aqui o shin, ó. Shin. Aí nós vamos ter aqui, ó, o CH acompanhado do A. Shamaim. Ó, Shamai é céus, tá? Lembrando que todas as vezes que aparece todas as vezes que aparece o im no final, é plural, tá? Por exemplo, Elohim, ó, plural. Elohim é traduzido como Deus, porém, na etimologia da palavra, Elohim é um plural, então uma pluralidade. O correto é deuses, plural. Shamaim não é água, Shamaim não é céu, é plural. Céus. Perceba que a raiz da água, ó, a raiz da água está entre os céus. Olha que interessante isso aqui. Maim, águas. Shamaim, céus. É por isso que há água no céu, as nuvens, a chuva, por isso que há água no céu. Você parou ali no início, o firmamento, águas das águas. Então, é muito interessante isso aqui, tá? Então, frisando,
men sofit. Men sofit. Então já vimos aqui a segunda configuração do men sofit. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então o que nós já vimos aqui? Então, nós já vimos aqui, ó, o raf sofit, vimos aqui a primeira letra sofit, que é o raf, e já vimos aqui a segunda letra sofit, que é o mem. Mem. Terceira letra sofit é o nun. Nun. O nun, a letra nun, que é a letra N de navio, quando ela cai no final, ela não muda. Vocês percebem que a letra sofit, ela não muda a sonorização, tá? Por exemplo, kaf, raf. Raf sofit continua sendo raf, tá? Então o raf, quando ele cai no final, ele é sofit. Men, quando cai no final, continua sendo men sofit, mas continua sendo m. O nun, no final, é nun sofit, mas continua sendo nun, tá bom? Então vamos lá. Como que é feito o nun sofit? Ó, nun sofit. Ele faz a perninha aqui do nun e desce direto. Desce direto. Continua sendo a letra N. Não tem pontuação, não tem nada, é o nun sofit, tá? Então nós temos aqui a terceira letra sofit, que é o nun. Nun, tá? Letras sofit, letras do hebraico que quando cai no final da palavra viram sofit. Então vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo para você de nun sofit, tá? Então vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Navi, ó. A letra nun, ela é interessante porque a letra nun você faz assim, ó, né? É como se fosse um colchete. Como? Não estou falando o que é. Presta atenção. Eu estou falando aqui formas de memorização para você memorizar. É como se fosse um colchete. Sabe quando você escreve assim, ó? Ó, carro. Aí você quer pôr um colchete assim, ó. Ok? Carro. Então, a letra nun, ela se assemelha a esse colchete. Então, temos aqui a letra nun. Ó. Aí temos aqui. Olha isso aqui. Vamos treinar aqui, ó. Ó. Eu tenho aqui um patar e vou colocar aqui um irik. Irik. Vamos transliterar? Como é que nós translitera? De baixo para cima, da direita para a esquerda. De baixo para cima, direita para a esquerda. Vamos transliterar. Então eu tenho aqui o nun, que é o N, e temos aqui o patar. Ó, na. Então tenho aqui o na. Eu tenho aqui, que letra é essa? É o beit? Não, porque não possui o dagesh aqui no meio, ó, não tem acentuação no meio, não tem ponto nenhum. E se não tem ponto, olha aqui em cima. Se não tem ponto, ele é vet. Então eu tenho aqui o vet. Então eu vou colocar aqui o v, vet, ok? Vet, e ele tem o irik. O irik é a vocalização i. Eu tenho aqui navi. E tenho aqui um yud. Ó. O que é o yud? O yud é o y, né? Yud é o y. Olha aqui. Em cima aqui o yud. Olha. O yud é um y. Então eu coloco o yud. O aleph é uma letra muda. Lembra que eu falei que é uma letra muda? Ele está no final, ele não muda o formato dele não muda, porém, ele não é vocalizado. Se ele não é vocalizado, não é lido. Deu para entender? Então ele não é lido. Então eu não leio porque ele é uma letra muda. Então eu só vou ler essas três primeiras letras aqui, ó. E eu tenho aqui navi, ó. Aí aqui a regra, eu tenho aqui, ó, na, vi, i. Lembra a regrinha do y e o irik para prolongar um pouquinho? Navi. E o que é navi? Olha, navi traduzido é profeta. E esse profeta é profeta de quem? É profeta
é do seu José, profeta é de uma pessoa comum? Não, aí entra a questão do Aleph aqui, ele é mudo, mas ele indica alguma coisa. O Aleph, você já aprendeu que é a letra de Deus, é uma letra composta, ela tem dentro dela um Vav e tem dois Yud, um Yud apontando para cima e um Yud apontando para a terra, para baixo. Então ela é uma conexão, é o Deus que conecta os céus e a terra. Então nós temos aí o profeta. O que é esse profeta? O profeta é o porta-voz de Deus que conecta o céu e a terra, que transmite a vontade daquele que está no céu para aqueles que estão na terra. Então nós temos aqui Navi, profeta, tá? Então tem um exemplo do Nun. Agora, o Nun Sufit, ele muda no final, aí nós temos aqui, ó. Ó. Agora sim, ó, eu estou fazendo até maior. Né? Aí eu tenho aqui, o que eu tenho aqui? Vou pôr aqui um tserê. Então vamos transliterar de cima para baixo, da direita para a esquerda. Eu faço isso para você decorar essa regra, tá? Então vamos lá. Como que fica aqui? Então sempre veja, ó. Então eu tenho aqui o beit e tem aqui o tserê, B. Né? O tserê é o E fechado, B. E tenho aqui o nun, que é o N. Ele é sufite, mas não muda. O que eu tenho aqui? Ben, não é ben, é ben. É o E fechado, ben. Então eu tenho aqui transliterado ben. E ben, traduzido para o nosso português, é filho. Filho, ben, filho. Na pictografia, o beit é casa. O beit é casa e o nun é semente. Então, o que o filho é? O filho é a semente da casa, o multiplicador da geração. O filho é esse algo tão importante na família, porque ele é a semente, ele é aquele que plantado vai crescer e gerar descendência. Então, olha a importância do ben no hebraico, tá? Então temos aí ben, tá? Então vamos lá. Então já vimos aqui a terceira letra sofite. São 5 letras e nós vamos vê-las aqui, tá? Então vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz, né? Para não confundir vocês aí. Então vamos para a nossa quarta letra sofite. E aí nós vamos para o pei. Pei. O pei é a nossa quarta letra sofite. Ó. Ele finaliza para baixo. E aí aqui tem o Lzinho, né? Tem um Lzinho. Então, temos aí o pei. Pei sofite. Pei sofite. Tá? Ele nunca vai terminar como P, mas vai terminar como F no final. Tá? Então temos aqui o fei sofite, que é a nossa quarta letra. Então, o pei, quando ele cai no final da palavra, ele vira sofite. Então, eu vou dar agora o exemplo de 3 palavras usando aqui os 3, tá? Então, vamos pôr aqui a seguinte palavra, ó. Vou usar aqui esse lado aqui, ó. Vamos usar aqui. Eu não vou ler para poder você ir treinando aí. Ó. Olha isso aqui. Acompanha aí. Olha aí. Que palavra é essa? Para nós sabermos, esta é escrita. Então agora vamos transliterar. Como que se translitera mesmo? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Tá?
Então, essa é a regra de transliteração. De cima para baixo, da direita para a esquerda. Então eu tenho aqui o P, ó a pontuação. Olha aqui a pontuação. Olha a pontuação, P. Então eu tenho aqui o P e tenho aqui a vocalização Segol. Pé. Pé. Temos aqui o Samer. Olha aqui, que é a letra S. Não é isso? Letra S. Olha aqui o patar. Então, A. E temos aqui a letra RET. Ó, CH. CH que se lê como R. R. Então, o que, que nós temos aqui? Transliteramos. Nós temos aqui o pesar. Pesar ou pesar. Temos aqui, ó. Esse que nós temos, ó. Pesar. E o que, que é pesar? Pesar é Páscoa. Hã? Páscoa. Vamos falar pesar, passar, pesar. É para. Veja, a minha ideia aqui não é a dicção, tá? Vou repetir. Ah, pastor, o senhor está falando tudo errado. Não é dicção. Aqui é alfabetização, tá? Dicção linguística vai ficar para mais tarde. Como é que eu vou te dar uma dicção linguística se você não conhece nem a letra? Então vamos lá. Pensar. Você está aprendendo a fazer. Se aqui fosse um tserê, aí você faria fechado. Pensar. Aqui segol é aberto. Então, a transliteração vai depender da pontuação do decudote que está informando a letra. Então, você não vai fazer da tua cabeça. Você vai fazer de acordo com o necudote que está debaixo da letra. Ah, mas aqui é um câmats. Se for um câmats é o A aberto. Se for um passar, é o A normal. Então, tudo vai depender dos necudotes aqui. Então, pensar, Páscoa. Né? Páscoa, ela também pode ser, ela significa travessia. Né? Travessia. E também, eu marquei aqui, ó, passagem. Travessia ou passagem, tá? Páscoa. Então, pensar. Então, temos aqui um modelo do PEI, né? O PEI, tá? Vamos ver agora aqui essa outra palavra. Ó, olha essa palavra aqui. Olha isso aqui. Que palavra é essa? Olha aí. Vamos transliterar? Como é que nós transliteramos? De cima para baixo, direita para esquerda. Nunca esqueça disso. Tá? Cima para baixo, direita para esquerda. Então temos aqui o nun acompanhado do segol. Ó, nun e segol. E aqui não é pei mais, porque está sem a pontuação. Então ele é um fei. Então temos aqui o F acompanhado de um segol. Pé. E aqui nós temos o shin, que é o SH. Então o que nós temos aqui? Nós temos então a palavra nefesh. Ó. Nefesh. Então como é que eu leio? Nefesh. Ó, aquele chi de cobra, né? Cascavel. Então, nefesh. Ó. Nefesh. O que é nefesh? A tradução de nefesh? Nefesh é alma. Alma. Então, toda vez que você vê essa formatação nos textos hebraicos, é alma, nefesh, nefesh.
Vamos agora colocar, então, ó, nós tiramos aqui da ponta, colocamos para o meio o senho da guest, virou fei. Vamos fazer ele sofite. Tá? Então, sofite, eu vou fazer aqui, ó. Vamos ver se você vai. O Lzinho, né? Então vamos por aqui. Olha aí. Então, vamos ler aqui a palavra? Transliterar de cima para baixo, direita para a esquerda. Então, temos aqui o CAF, que você já aprendeu, ó, o da guestzinho no meio, CAF. Então é a letra K, acompanhado do segol, que é o E. Temos aqui o summer de novo, que é o S, acompanhado do segol, que é o E. E temos aqui o fei sulfite, não tem ponto nenhum, ó. Então ele é fei, não é pei sulfite, é fei sulfite. E o fei sulfite é F. Então, como que eu vou transliterar? Então, transliterado eu tenho Kesef. 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 E o que é Kesef? Kesef é dinheiro. Olha. Kesef, dinheiro. Esse mês eu vou receber o Kefé dos alunos. Kefé. É Kesef. Eu vou receber o Kesef de vocês. Kesef é dinheiro. Kesef. Então, olha aí. Então, temos aqui o fei, né? O pei sulfite. Fei sulfite. Kesef. Ok? Então, aqui temos ele no início, ele no meio como fei, e aqui sulfite como fei, tá bom? Então, essa é a variação aí do fei sulfite. Então, prendemos aqui o fei sulfite. Tem tudo bem? Tá? É que não dá para mim falar porque eu estou gravando a aula direta, mas vamos lá. Então, já falamos aqui de 4 letras sulfite. Vamos falar da última? Vamos falar da quinta letra sulfite. Então, deixa eu apagar aqui. Quinta letra sulfite, né? Vamos falar aqui da quinta letra sulfite. E a quinta letra sulfite, nós vamos falar então do tzadik, ó. O famoso tzadik. Ok? Tzadik sulfite, ó. Entende aqui, ó. Tzadik sulfite. Ele permanece esse ganchinho, só que em vez de fazer a curva aqui, ele prolonga, tá? Nós temos aqui o tzadik sulfite, que é a nossa quinta letra sulfite. Ok? Então, exemplo do tzadik sulfite. Ó. Aretz. Já falei, né? Ó. Aretz. Ó. Transliteração. De cima para baixo, direito para esquerda. Ó, temos aqui o Aleph, que é mudo. Então, se ele é mudo, você só pronuncia o som do patar. Então, tenho aqui o A. Ok? Aqui é o Uresh, ó. Uresh, Uresh, acompanhado do Segol, que é o E. Segol e aberto. Ré, ré, rará, iriri, ré. E aqui nós temos o Tzadik, que é o TS. Ele é sofite, mas não muda o significado. Pode ser TZ ou TS. Eu gosto do TS, eu vou usar o TS, tá bom? Então, qual é a configuração da palavra? Aretz. Olha aí, transliteração.
Aretz. O que é Aretz? Aretz. Qual o significado de Aretz? Terra. Ok? Então você lê Aretz, porque aqui tem um patar. Se eu tirar o patar, ó, tirar o patar e colocar um tserê, Eretz. Se eu colocar um segol, aí muda a transliteração, a maneira de E, ó. Eretz, tá? Então, os nekudot vão te dar vocalização, tudo bem? Eretz, terra. Haeretz ou Haaretz, Haaretz, Haaretz. Quando você lá em Gênesis, ele criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim et veretz, né? Bara Elohim et hairetz, et shamaim vet hairetz. Shamaim vet hairetz. Aí lá está escrito hairetz, tá? Lá tá o verbo terra, mas ele tem aqui, ó, ele tem mais uma letra antes aqui, ó. Bem assim, ó. Tem um Haaretz, ou Haaretz, tá? Então, tendo essa vocalização, ele é uma palavra só, porém, esse rei que aparece lá, ele aparece como um artigo definido a, né? Ou um verbo de conjugação, é um a. Então, ele representa ali o a. E aqui, a terra. Tá? Então, ele fica assim, ó. Haaretz, a terra. Haaretz, a terra. Haaretz, Eretz, terra. Então, eu tenho Eretz, terra. Haaretz, a terra. Ok? Então, nós temos aí esse modelo do sofite. São as 5 letras sofite. Essa é a nossa terceira revisão. Né? Assista essa aula, reveja de novo. É imprescindível que você tenha aí isso em mente. Tá? Então temos aqui o que diferencia as letras sofite das letras tradicionais é que ela tem um prolongador. Então eu vou fazer assim, ó. Fazer um risco e vou fazer aqui você sabe aqui o negócio de caderno, né? Tem aqui a margem do caderno, que é a linha que você escreve. Imagine uma linha imaginária menor aqui, ó. Menor aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui as letras, elas entram nessa margem normal. Aqui entra as letras normal na margem. Normalmente as letras sofite, com exceção do nun, que é um quadrado, elas passam da margem, aquela margem imaginária. Quando você escreve, tem uma linha imaginária, que você segue um padrão de reta, correto? Então, quando as letras sofite no final, elas passam daquela linha imaginária. Então vamos lá. Qual é a primeira sofite? Ó, Kaf. Então faz assim, ó. Kaf. Que ele é o Raf. Raf sufite. Aí depois tem o Men sufite, ó. O Men, ó. Men sufite. Depois do Men sufite, nós temos o Pei sufite. Não é isso? Não, Nun, ó. Nun sufite. Nun, ó. Nun sufite. Olha aqui agora como que nós vamos diferenciar. Pei sufite. Pei sufite. Itzadik sufite. Ok? Então, o que eu tô falando para você? Toda letra sufite, ela ultrapassa a margem imaginária. Aqui, ó. Ela ultrapassa a margem imaginária. Então, ela é um pouco prolongada. Quais são as diferenças? Porque as letras, elas parecem iguais. Deixa eu tentar te ensinar a diferença. Bom, a diferença do Kaf
do Raf Sufit, normalmente vai aparecer com esse Dagesh, né? E aqui a forma prolongada, como se fosse fazer o Kaf, mas ele prolonga. Então aqui é maior, ó. Essa pontuação aqui é maior, essa lateral, tá? O Men não tem como você confundir, porque ele é um quadrado, né? Como se fosse um quadrado. Ele se assemelha ao Samer, né? Nós temos aqui o Samer, ó, temos aqui o Men. Eles se assemelham, porém, a forma quadrática do Men Sufit, dá para entender que ele é um Men. E essa forma aqui só aparece no fim da palavra. Tá? Então, fez esse barroadinho, é o Samer. Quadrinhou ela, é o Men. Só no final da palavra. No meio da palavra, o Men, ele tem esse abertinho aqui, ó. Ele tem uma porção aberta aqui, tá? Então fica fácil de você detectar. Tudo bem? O Nun, ó, o Nun Sufit, ele é igual ao Nun normal. Então nós temos aqui o Nun, ó, Nun Sufit, e temos aqui o Yud, tá? Então, olha a diferença. Yud, Nun e o Nun Sufit. Então, ó, pequenininho, a menor letra é o Yud, aí a normal, dentro da linha imaginária. Olha a linha imaginária. Dentro da linha imaginária, Nun, passou da linha imaginária, Nun Sufit. Tá? Então, é fácil de achar essa letra. Depois nós temos o Pei, que eu acho mais fácil ainda. Tá? Ele parece o Kaf, tem quase a mesma configuração do Kaf, porém ele tem um Lzinho aqui, ó. Tá? Então, vamos supor, eu faço assim. Ah, pastor, isso é o Kaf Sufit. Né? Só que, pastor, isso aí é o Kaf Sufit. Mas só que se eu colocar um Lzinho, ó, virou o Fei Sufit. Então, ele tem esse aspecto do L. Né? E o Tzadik, ele tem o ganchinho. Ó. Aí temos aqui o Tzadik normal, tá vendo? Que é o gancho, que é diferente do Ain. O Ain tem um gancho, mas ele vem para cá. Ó. O Tzadik não, o Tzadik ele dobra. Como o Ain não tem Sufit, então toda vez que você vê um ganchinho no final, só pode ser o Tzadik, não tem outro. Então ele vem, ó. Ele vem aqui, em vez dele voltar para lá, ele desce. E aí é o ganchinho. Então, em vez dele fazer isso, ele faz isso. Prolongou. Prolongou é Sufit. Como ele está quebrado no meio, mas no final ele está de pé. É o justo que se quebra no meio, mas no final ele está de pé. Tá bom? Então, essas são as letras Sufit. Essa foi a nossa terceira revisão, falando aí dessas letras Sufit. Elas também têm valor numérico. Na próxima revisão eu vou falar um pouco sobre os valores das letras, tá? Vamos falar sobre os valores para nós entrarmos em outra questão. Mas não, eu vou postar, vai ter mais aulas agora, você assista as demais aulas. A nossa quarta revisão, na quarta-feira, nós vamos fazer mais transliteração e nós vamos transliterar o Salmo 23, tá? Nós iremos transliterar Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós vamos transliterar e ler no hebraico, tá? Que é para você ir se acostumando com as letras, tá bom? Então nós vamos fazer isso aí na nossa próxima aula. Deus te abençoe, assista às aulas, treine, faça no caderno. É muito bom você treinar e não perca a nossa quarta revisão, quarta-feira que vem. Vamos ter a próxima revisão e nós vamos transliterar o Salmo 23. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Seja um explorador e não um turista. Deus abençoe.